Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo. Quando você clicar no sininho vai aparecer notificações. Se você clicar em todas as notificações, vocês receberão todos os vídeos que eu estarei postando aqui. Então vamos para uma matéria interessante, como o senhor Jair Bolsonaro falava que os cubanos exerciam funções aqui do Brasil sem nenhuma comprovação de estar exercendo funções aqui no Brasil. Vocês vão ver aqui na matéria na íntegra, e quando eu colocar mais adiante o que ele falou sobre o discurso dele na ONU. Veja aí e confira. Com dificuldade para atrair médicos, o governo Bolsonaro prepara a readmissão de cubanos. Readmissão é o que? Mandaram embora e agora vão trazer de volta. Veja a situação. Edital será lançado ainda em fevereiro e poderá contratar 1.800 profissionais de Cuba sem revalidar a prova de que valida no Brasil os diplomas obtidos no exterior. Esse sem revalidar aqui não é um diploma válido, não precisa revalidar o diploma e trabalha aqui no país e tudo bem, tudo certo. Mas vamos lá. Os médicos cubanos que atuavam no programa Mais Médico decidiram permanecer no Brasil mesmo após que Cuba rompeu o acordo de cooperação com o país em novembro de 2018. Deverão ser reincorporados na atenção básica e a partir das próximas semanas o governo Bolsonaro prepara um edital que será lançado ainda em fevereiro, que prevê readmissão de 1.800 profissionais contratados de permanência de 2 anos e eles não precisarão ter feito reválida. Opa, é isso aí, né? Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Então, meu amigo, você que estiver precisando de trabalhar, você que tiver capacidade ou capacitado, tem as suas informações em dias, você que consegue atuar em qualquer área médica, você que consegue ter o seu diploma, o melhor do Brasil, você não conseguirá exercer funções no Brasil, mas posteriormente o governo que está aí atualmente, eles irão introduzir outras pessoas de fora para poder exercer funções mesmo sem permissão. Veja se isso é certo. É ressaciado pelo o presidente e seria bem-vindo sem reválida. Exame que permite a validação no Brasil de que o diploma obtido no exterior. Atualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, existem 757 vagas de médicos ansiosos por conta de constante consistência de substituto nos municípios mais vulneráveis. Opa! O que é que eu falava da redução da pobreza? Municípios mais vulneráveis, isso daqui, vulneráveis são pessoas que vivem na extrema miséria, pessoas que vivem na extrema pobreza. Assim como pretendia o Mais Médico da petista Dilma Rousseff. Opa! Os planos de que os cubanos preenchem essas vagas e fornecem a rede de atenção básica nas cidades de mais extrema pobreza. Veja isso aqui, ó, e de difícil acesso, de que historicamente tem mais dificuldades para fixar médicos. O controverso programa federal petista é alvo de crítica do presidente Jair Bolsonaro. Opa! Desde que ele exercia mandato na Câmara de Deputados, Bolsonaro questionava a capacidade desses profissionais. Não, que tinha permissões para exercer medicina, exclusivamente na Mais Médico. Aí, sem revalidação.
e seus diplomas. Vamos expulsar com reválidas os cubanos do Brasil. Ele mesmo fez isso, declarou isso, tá? Declarou o presidente em entrevista dada no aeroporto de Presidente Prudente, São Paulo. Durante a campanha presidencial, Bolsonaro afirmava ainda que esses profissionais estavam no Brasil para formar núcleo de guerrilha. E quem está fazendo guerrilha agora é o próprio presidente, né? Comparava com o modelo de contratação deles no país e a escravidão dos médicos cubanos atuava no país por meio de um convênio com Cuba, intermediando pela Organização Pan-Americana de Saúde, ou PEAS, em que 70% de remuneração desses profissionais ia para o governo da ilha e o restante ficava aos meios profissionais de Cuba. Contém acordo semelhante com outros países, em que ele rende 42 bilhões de reais por ano. Agora me diga, se vai tirar o país da pobreza, por que será que está contratando médicos cubanos para poder gastar 42 milhões? 42 milhões não dava pelo menos para tirar pelo menos 10% de pessoas da pobreza? Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Na discussão do novo programa médico para o Brasil no Congresso, uma emenda inclui recontratação excepcional dos cubanos que já atuavam no Mais Médico. O Ministério da Saúde destaca que essas decisões não foi ao governo, mas fruto mais de leis aprovada pelos parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei com modificações no título. No ano, o governo já vinha sinalizando para possibilidade de reincorporar esses profissionais. Olha só quem metia o pau nos cubanos. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. A coordenadora do programa Fulano de Tal chegou a contratar parte desses profissionais por meio de Telegram, ainda no período de transição governamental. Aqui agora a recorporação dos médicos cubanos receberão bolsa integral do programa de cerca de 12 mil reais. Opa, mais 12 mil reais. As pessoas se capacitam, tentam adquirir uma graduação para exercer no mercado de trabalho e por sua vez não consegue, porque então o governo por debaixo do pano tende a trazer pessoas que vêm trabalhar no território brasileiro. Sendo assim, muitas pessoas que foram para os Estados Unidos foram à busca de oportunidades e muitas das vezes até por um meio de sobrevivência melhor também. Sendo assim, o presidente sancionou leis para poder trazer de volta pessoas que estavam no país. Sendo assim, ele disse que seria irregular ou
sem função ou qualquer coisa do tipo que o presidente queira dizer. E assim as pessoas acreditaram. Então, pelo qual motivo, sem autorização nenhuma, os médicos cubanos teriam que atuar no Brasil? Pelo qual motivo? Tem algo estranho. Quer dizer, muitas pessoas que se degraduam tentando achar uma oportunidade, quantas pessoas não conseguem tentando e não tem essa oportunidade, sendo que os vêm os de fora e tomam esse lugar que é da gente, que seria nós tentando exercer essas funções. Então, pessoal, há de despertar, saiba que tem algo estranho aí. Então, pessoal, é por essas coisas que eu venho falando nos meus vídeos, coisas que são muito esquisitas, coisas que são muito estranhas. Então, pessoal, compartilhe o vídeo, peço que se inscreva no canal, estarei vindo aí com outros vídeos aí diferentes, tá ok? E até lá.